Pai, as tuas instruções por meio do apóstolo foram categóricas. Sobretudo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo. E nos ajude a lembrar, Pai, que nossa luta aqui, deste lado da vida, neste século infame, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as legiões espirituais da maldade nos lugares celestiais, conforme disse a revelação em sua epístola aos Efésios, e que nós, por uma bendita e santificada unção divina, sejamos revestidos desta força, destas palavras eternas e deste poder que emana da cruz, aquela em que o sangue verteu sobre ela, pelo ato ali realizado, pelo Salvador e Redentor de nossas almas, Cristo Jesus de Nazaré. É neste nome que eu oro e agradeço por esse revestimento do céu. Aleluia! Amém. A nossa lição para esse trimestre: vida, morte e eternidade serão as pautas que iremos refletir. E a primeira delas se trata da rebelião em um universo perfeito. E temos um verso para começarmos a considerar. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Escrito em Isaías 14:12. Sim, o nosso amoroso Deus, o Todo-Poderoso, é perfeito. Ele fez tudo igualmente na perfeição que lhe rege a alma, a existência, a primazia. Mesmo antes da queda, o mal já existia. Pense nisso. Manifestado pela serpente que veio enganar a Eva, conforme os relatos de Gênesis 3, 1-5. De tal maneira que voltemos a considerar um tempo anterior à queda, a fim de encontrar as origens do mal que domina a existência deste planeta, onde a lei aqui é da escassez. Agora, normalmente, ele tem sido tornado miserável. É o único planeta amaldiçoado do universo, porque jaz do maligno. Primeira Epístola de João 5,19. Feito amaldiçoado por causa do ato pecaminoso. 3, 17 e 18 do livro de Gênesis 4, verso 12. E toda a terra se fez maldita, porque transgrediram a lei eterna, a lei da liberdade. 24:6 do livro de Isaías. 24:5 vale a pena também observar. E 2:12 do livro de Tiago.
criação foi uma expressão de amor de Deus. Em sua condição atual, a natureza carrega uma mensagem ambígua, ou seja, de duas vertentes, que combina o bem e o mal, como o exemplo das roseiras, que podem produzir rosas tão belas, tão perfumadas, mas ao mesmo tempo espinhos que podem se tornar dolorosos. Os seres humanos que em um momento demonstram bondade, lealdade, podem ser cruéis, até odiosos e violentos no momento seguinte. Isto é terrível, mas é um fato neste mundo. Não é à toa que, na parábola do joio e do trigo, os agricultores perguntaram ao dono da seara: Senhor, não semeou tu a boa semente em teu campo? De onde então vem esse joio? E o Senhor da terra foi pronto a responder: um inimigo fez isso. Mateus 13, 27 e 28. Sim, amados irmãos, Deus criou o universo perfeito, mas um inimigo voraz, iníquo, de um caráter torpe e maligno, o profanou com as misteriosas sementes do pecado e a consequente miséria e ruína que dele provém. O amor por sua própria natureza não pode existir em si mesmo, ele deve ser expresso. E Deus o fez através da criação. Devemos nós, eu e você, também expressar o amor, começando por aqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes, cônjuges não conseguem mais expressar um ao outro, não saem mais dos seus lábios palavras tipo eu te amo. Você já disse isso para o seu cônjuge hoje? Você poderia fazê-lo na primeira oportunidade. Seus filhos também precisam ouvir, e se você é apenas um filho, diga ao teu pai, diga à tua mãe. Isso é nobre, isto é um ato de grandeza. Isto não é para qualquer um, isso é para os filhos de Deus, isso é inteligência espiritual pura. Isto faz acender a alma dos que falam e dos que ouvem. Aleluia! Olha, nós deveríamos apenas abrir nossas bocas para compartilhar palavras que enobreçam, que edificam. O vocabulário pode e deve ser o lançamento de sementes destas riquezas espirituais, conforme Lucas 8:11, 1 Pedro 1:23, no solo da tua vida, do teu coração, meu irmão. E essas riquezas espirituais vão frutificar no seu campo e poderão atrair as riquezas da vida, a riqueza da saúde, a riqueza da alegria, da esperança, da felicidade, das realizações, as riquezas da paz, para os relacionamentos, também para a vida material. Será tanto quanto você semear, mas tudo começa com a semente das palavras, porque assim está escrito. Então, que a tua palavra seja edificante, porque você é o primeiro a ser edificado. 4:29 e 4:30 do livro de Efésios. Depois não diga que você não se deu bem na vida
Não venha levar a Deus a culpa das suas oportunidades, que elas bateram a tua porta, mas não abrem a maçadeta. Todo poder divino sem um esforço humano é vão. Lar Adventista 206. Então, mexa-se. É melhor, meu irmão, minha irmã, que você cometa algum erro entre alguns acertos do que você não faça nada. Portanto, tudo que tiver à mão para fazer, faça com todas as tuas forças. Eclesiastes 9, verso 10, primeira parte. Porque muito mais do que isso pode te dar o Senhor. Segundo Crônicas 25, verso 9, última parte. O recado de Deus foi dado. Acate quem quiser. Amém? Porque o nosso bendito, altíssimo Deus queria um universo como meio de expressar todos os seus sentimentos amorosos para toda a sua criatura. E a melhor maneira dele manifestar foi o livre-arbítrio, a base que comprova o amor. A liberdade pode ser mal utilizada, não é verdade? Fato apresentado através da rebelião de Lúcifer no céu. Mesmo reconhecendo a importância do livre-arbítrio, alguns ainda se perguntam se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, por que Deus o criou? A criação de Lúcifer não torna Deus responsável pela origem do pecado, dizem outros. A origem e a natureza do pecado são mistérios, meu irmão e minha irmã, que ninguém pode explicar completamente, segundo os relatos das Escrituras Sagradas, que são eternas. Segunda Tessalonicenses, Epístola de Paulo, 2, verso 9. A origem e a natureza. Agora, lá na cruz, tomou sobre si a punição máxima pelo pecado, o que o habilitou a erradicá-lo em definitivo. Nas dolorosas reflexões sobre o mal, nunca devemos esquecer que o próprio Deus pagou o preço mais alto pela existência do pecado. Amém? Então você procure meditar em oração nos escritos de Mateus 26, 27. Diante do altar do Senhor, pedindo que essas palavras sejam tocantes ao coração. E faça a sua reflexão pessoal, se for necessário, para o seu convencimento. Ezequiel 28:15. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em você, diz a palavra de Deus. A perfeição de Lúcifer incluía o potencial para o mal. Incrível! Ele possuía livre-arbítrio, certamente, o que faz parte da essência da perfeição e da criação de Deus. Deus é o Senhor da liberdade, a sua lei é da liberdade, sem força e sem violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4, verso
6. O plano de Deus. Conhecer a verdade é um padrão que Ele oferece para o mundo, para os desejosos. E essa verdade nos libertará. Amém. Agora, tudo isso incluía escolher livremente. No entanto, ao abusar dessa perfeição pelo mal, o uso de seu livre-arbítrio corrompeu-se por se considerar mais importante do que de fato era. Você já se viu achando que é melhor do que você é? Quem é você? Quem é melhor? Você se lembra que Jesus disse para um jovem em 10, 17 e 18 do Evangelho de Marcos? Bom? Não há um bom sequer, senão Deus. Só Deus é bom. Nós não temos nada de bom se não tivermos o Espírito de Deus em nós. Todos os atos de bondade que você faz é o Espírito de Deus em você, porque a nossa inclinação é fazer o mal. Na nossa carne não há bem nenhum, diz o apóstolo 7,18 do livro de Romanos, 7,19, 8 verso 7, 5 verso 10, tudo do livro de Romanos. Não há nada de bom se Deus não habitar em você e nem tão menos em mim. Não mais satisfeitos com a forma com que Deus havia o criado e o honrado, Lúcifer perdeu seu sentido de gratidão para com o Criador, que é bendito eternamente, e desejou receber mais reconhecimento do que ele mesmo merecia. E com isso, como pôde ocorrer que esse ser angelical perfeito, que vivia em um universo perfeito, como já mencionado, é um mistério. 2 Tessalonicenses 2,7, e vale observar os versos 8 e 9. Agora, o pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para a sua existência. Tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele. E isso seria justificá-lo. Não é a pauta para nós. Certamente não. O preço do orgulho. Na Bíblia, a cidade de Babilônia representa um poder em oposição a Deus e ao seu reino. Símbolo de orgulho e arrogância. Deus havia revelado a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que Babilônia era apenas a cabeça de ouro. Você se lembra? Está em Daniel capítulo 2. Da estátua que o rei sonhou de impérios sucessivos, especialmente em Daniel 2, 37 e 38. Desafiando ele, Nabucodonosor, a revelação divina, ele fez uma estátua toda de ouro, simbolizando que seu reino duraria para sempre, e exigiu que todos adorassem aquela estátua que representava o seu reino, assim como ele deveria ser o Criador e adorado. Consequentemente, Daniel 3
como no caso do rei de Tiro, escrito em Ezequiel 28, 12 a 19, o rei da Babilônia também se tornou um símbolo de Lúcifer. Dura essa palavra. A disseminação da descrença. Em sua grande misericórdia, Deus suportou Satanás por muito tempo. Uma parte da eternidade. Ele não foi imediatamente expulso por sua posição elevada ao alimentar o espírito de descontentamento. Nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas alegações diante dos anjos fiéis. Permaneceu ainda por muito tempo no céu. Incrível, né? Várias vezes lhe foi oferecido perdão. Você sabia disso? Está no Grande Conflito, página 414, 415. Excelente obra, uma das melhores obras literárias do mundo. Quiçá o livro mais lido por aqueles que professam crer nas Escrituras, porque é importante, é imperativo que leiamos esse livro, do qual eu tive a honra de fazê-lo, com a Bíblia aberta do lado, porque a Bíblia e os acontecimentos da história comprovam a veracidade da inspiração. Bendito seja o nome do Senhor, o Espírito Santo, que concede essa inspiração. Então, várias vezes foi oferecido perdão, como já foi dito. Agora, era necessário que ele se arrependesse. Deus tinha que ver isso naturalmente, sem forçar, porque senão não vale nada. Mas Deus não pode vê-lo arrependido. O que é o arrependimento, irmão? Irmã, arrependimento é tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Grande Conflito também, página 44. E um outro livro tão extraordinário quanto o Desejar de Todas as Nações, página 555, diz que não é arrependimento genuíno aquele que não opera a reforma, uma reforma de vida, uma mudança interior, que se é visto no exterior. Porque com a mente servimos o Senhor, em espírito e em verdade, e em glória e santidade. E quando há esse arrependimento, naturalmente voltamos para Deus e passamos a amá-lo, porque reconhecemos o perdão. Coisa que, infelizmente, Lúcifer não pôde experimentar, porque não quis fazê-lo. Não havia esperança de redenção para estes que haviam testemunhado e compartilhado da glória inexprimível do céu. Tinham visto a terrível majestade de Deus e, em face de toda esta glória, ainda se rebelaram contra ele. É inimaginável. É algo terrível para a mente humana. Não haveria novas e maravilhosas revelações, meu irmão, do exaltado poder de Deus que os pudesse impressionar tão profundamente como aquelas que já haviam testemunhado. Portanto, Lúcifer e os anjos que com ele estavam foram implacáveis com Deus. Se foram capazes de se rebelar justamente na presença de inexprimível glória e amor e paixão pelas criaturas e luz que representa o seu Shekinah, a expressão daquilo que ele é, uma luz incompreensível, que expulsa toda a treva da alma, do espírito e dos mundos onde há Deus. Não há trevas. Trevas é a ausência de Deus pura e simples. Estes anjos não poderiam ser colocados em nenhuma condição mais favorável para ser aprovados.
Não havia reserva de poder, irmãos, nem grandes alturas ou profundezas da glória infinita para sobrepujar suas apreensivas dúvidas e murmurantes rebeliões. Sua culpa e castigo deveriam ser proporcionais aos seus exaltados privilégios. Aqueles que não fizeram bom uso da luz que receberam, haverão em bom tempo receber trevas correspondentes à luz que rejeitaram. Testemunhos para Ministros, página 163. E aqui é no Deserto da Tentação, páginas 25 e 26. Deus, o Pai e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador. 12, verso 9 do livro de Apocalipse. Deus não determinou a existência do pecado, minha irmã, amigo, mas previu e tomou providências para enfrentar a sua terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar o seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não haveria de perecer, mas que teria a vida eterna. João 3,16 e o Desejar de Todas as Nações, página 11. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é amor. Põe no seu coração. Peça para Deus te convencer Ele mesmo da essência do seu caráter. Amém? A partir desse amor, Ele criou um universo cheio de harmonia, paz, alegria e mais amor. Ele preencheu o espaço do universo com seres criados para crescer em felicidade, serviço em amor. No entanto, esta ordem perfeita foi perturbada por uma rebelião ilógica lá no céu, primeiramente, contra o Criador que é bendito para sempre, que foi acusado de exigir obediência estrita. Além disso, os altos padrões do Criador foram interpretados como petições de um tirano. Veja só. A cruz é a implacável testemunha do caráter de Deus. É o único lugar do universo onde Ele mostra que Ele, Deus, é amor, cumprindo João 3,16, que é justiça. Que é a base do seu trono, Salmo 89, 14. E Salmo 85, 10. A cruz foi o lugar onde a misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. É o centro do universo, por toda a eternidade, para mostrar o caráter nu e cru de Deus. Aleluia! Loucura para os que se perdem, mas para aqueles que são salvos, o poder de Deus. Verso 18 do livro de 1 Coríntios. E aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Verso 21. A lei do amor foi apresentada erroneamente com uma restrição à liberdade. O resultado foi a guerra no céu. Apocalipse 12, verso 7. O que antes era inacreditável tornou-se uma trágica realidade. A criatura sábia e bela, o querubim da guarda, ungido, 14 de Ezequiel, chamado Lúcifer, filho da alva, 14:12 de Isaías, como um ser resplandecente, a estrela da manhã, ou o filho da manhã, levantou-se contra o Criador eterno, santo, afetuoso, amoroso, apresentando acusações injustificáveis. Pai, em nome de Jesus, sela esses ensinos em nosso coração. Não nos permita que raiz maléfica venha predominar em nós e que hoje uma santa unção descaracterize todo o mal que possa estar criando raiz em nós e venhamos ser
mais semelhantes a Jesus que nos criou. Em nome dele oro. Aleluia. Amém.